Eu vou ler esse livro, vou ler a introdução desse livro, um trecho pequeno. Esse livro é o Ministério Infantil numa Visão Bíblica, Metodológica e Prática. É um livro que eu escrevi junto com a Monique Bonioli e o Marlon Spilari. E essa introdução tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo, né? Que nós fazemos enquanto ministras de criança, enquanto líderes de criança. Ter a visão correta é um princípio bíblico explicitado em Provérbios 29:18. Onde não há revelação, visão divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Esta revelação de Deus foi preservada na Escritura Sagrada. Deus usa os profetas a pregarem a sua palavra, para que o povo não se desvie da vida com ele, ou distorça a lei com sua mente pecaminosa. Assim, quem alicerça suas atitudes nos ensinos do Senhor será feliz. Se o ministro de criança não tiver a visão, se não estiver pronto a ouvir e pôr em prática as revelações de Deus, as crianças que estão sob a sua responsabilidade é que sofrerão com os danos que possam ser causados. O aperfeiçoamento de ministros de criança tem sido entendido hoje como uma ação duradoura e permanente de aprimoramento dos saberes necessários às atividades que visam alcançar e cuidar das crianças na igreja e fora dela. Mais do que nunca, o educador cristão deve manter-se atualizado e em constante aperfeiçoamento, não apenas na prática, mas também em seu embasamento bíblico e metodológico. Aí eu vou pular um pedacinho aqui e vou passar para outra parte que diz assim: se você crê que Deus te chamou para servi-lo entre as crianças, deve fazê-lo da melhor maneira possível. Romanos 12:7. Para isso é preciso desenvolver conhecimentos essenciais do ministério infantil, para que o trabalho realizado tenha uma visão bíblica, metodológica e prática. E assim, pela visão e ação correta, haja mudança de vida do ministro de crianças, beneficiando os pequeninos com um ensino eficaz e que glorifica a Deus. Então, que nós Amém. possamos ser esses ministros, né? Que eu creio que se vocês estão aqui esse tempo, se dedicando para aprender mais, com certeza para trabalhar entre as crianças com excelência. Eu costumo dizer que os melhores professores não têm que estar com os adultos. Os melhores professores precisam estar com as crianças, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e dedicam o tempo de vocês se preparando para trabalhar entre as crianças. Então, que a gente possa ter uma visão do que é o ministério, uma visão de reino, uma visão do que nós precisamos. Tem um vídeo que eu passei, acho que foi até na nossa outra aula, que fala, né, que as crianças já têm muitos programas, muitas atividades. E quando eu penso nesse vídeo, quando a criança, nós já temos muitos programas, nós queremos que cheguem até nós. É porque, às vezes, o programa não tem uma visão cristocêntrica. Às vezes, é um programa por programa. E isso não precisa. A escola já faz um programa por programa. É, a rua, né? O mundo tem programas por programa. Tudo que a gente faz dentro da igreja precisa ser cristocêntrico, ou seja, precisa ter Cristo no meio. Então, a gente precisa ter essa visão divina do que as nossas crianças estão precisando, como alcançá-las, qual é o fundamento de uma EBF, né? Como que a gente trabalha com uma EBF. A gente precisa ter esse direcionamento. Não adianta a gente fazer uma EBF só para dizer que fez, né? Não é um intuito. A EBF é um evento evangelístico. E muitas vezes as pessoas perdem o tempo. Há anos atrás, eu fui pregar numa EBF. Foi a primeira igreja que eu ministrei 2 dias seguidos numa EBF. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido. E quando eu cheguei lá, eu me entristeci muito com o quê? Não houve uma divulgação daquele trabalho. E eu ministrei, se eu não me engano, para 2 ou 3 crianças no primeiro dia e no segundo para a mesma quantidade. E essas crianças ainda eram crianças da igreja. Ou seja, eu ministrei, porque onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a gente vai estar lá e eu vou fazer o trabalho da mesma forma.
mas a gente estava dentro de uma comunidade, né? Aonde é mais fácil ainda a gente alcançar as crianças. Dani, por que que você está falando isso? Porque eu venho das duas realidades, eu já falei isso para vocês em outros momentos, né? Eu morava dentro de uma comunidade em São Gonçalo e hoje eu moro em Maricá, numa outra realidade. E a criança de comunidade é muito mais fácil você levá-la para a igreja. E aí você vê que faltou a visão do que era a EBF. Eu fui lá, ministrei, trabalhei, fiz tudo que Deus tinha colocado no meu coração, mas para 3 crianças da própria igreja. E a gente com uma igreja dentro de uma comunidade onde tem criança para tudo quanto é lado espalhado pela rua. Às vezes, quando a gente está num lugar, numa comunidade, onde a classe é mais favorecida, tem uma classe média alta, uma classe alta, a gente não consegue, não é tão fácil ter acesso a essas crianças, né? Para você convidar, para você chamar, mas dentro de uma comunidade pobre, vamos dizer assim, as crianças estão todas pela rua e elas estão clamando realmente por socorro. Então, a EBF é uma estratégia dessa. Eu vou iniciar aqui a EBF, e aí eu vou compartilhar com vocês primeiro um vídeo que fala sobre a EBF, tá? Antes de eu comentar do vídeo, eu quero falar com vocês sobre a história da EBF. Né? A gente tem um breve resumo na apostila que vem do livro Escola Bíblica de Férias, né? Eu vou ler diretamente aqui, esse livro Escola Bíblica de Férias, né? É da APEC, uma estratégia missionária urbana, que também tem a capa do livro lá, caso você queira adquirir, que diz o seguinte: como a EBD, Escola Bíblica Dominical, a EBF, Escola Bíblica de Férias, surgiu para atender às necessidades das crianças que perambulavam pelas ruas. Em 1783, um jornalista chamado Roberto Raikes, incomodado com a quantidade de crianças nas ruas de Londres, envolvidas com o vício e com a violência, resolveu iniciar aos domingos uma escola com a preocupação de não só evangelizar, como também ensinar a ler, a escrever e fazer contas, etc. Assim nasceu a Escola Bíblica Dominical, a Escola Dominical. Em julho de 1898, uma senhora, por nome de Elisa Reeves, eu acho que é assim que fala, preocupada com as crianças que andavam pelas ruas de sua vizinhança, na cidade de Nova York, num estado de abandono pelos pais no período das férias, sujeitas ao aprendizado de tantas coisas nocivas e pecaminosas, resolveu fazer uma escola bíblica de férias diária para crianças até 14 anos de idade. O primeiro local da reunião foi um pátio com um jardim, onde à noite vendia-se cerveja. Durante o dia não havia nenhuma atividade ali. Elisa teve que pagar o aluguel do seu próprio bolso. Era a época de verão nos Estados Unidos da América do Norte. E o programa da Escola Bíblica de Férias, diária, como era chamada, aconteceu por 6 semanas, durante 2 horas por dia. O programa incluía saudação à bandeira, música, história bíblica, desenhos, memorização de versículos, ginástica, brincadeiras e trabalho manual. As meninas aprendiam costura e culinária. É interessante notar que esse programa, em grande parte, ainda hoje é seguido na maioria das EBFs. Na realização desta primeira EBF, foi significativa a cooperação da Igreja Batista Epifânio, na qual a senhora Elisa era membro, bem como do seu pastor e da Sociedade de Senhoras. Foram alcançadas 57 crianças. Nos anos seguintes, 1899 e 1900, a EBF foi realizada novamente com grande sucesso. Em 1901, Robert Boville, executivo da Sociedade Batista de Missões Urbanas de Nova York, passou a dar grande apoio e promover a EBF. Ele foi tão entusiasta deste trabalho
que se desligou da função de executivo da Sociedade Batista para promover EBFs em todas as denominações evangélicas. Foi formada, em 1911, a Associação das EBFs, cujo objetivo era preparar materiais, fazer promoção e ajudar as igrejas na realização de EBFs. Em 1917, a associação tornou-se internacional. Por essa causa, Robert Boville é considerado o fundador do movimento da EBF. No Brasil, segundo registros históricos, a primeira EBF foi realizada nas dependências do Colégio Americano Batista de Vitória, Espírito Santo, na primeira quinzena de dezembro de 1924, com a promoção de Dr. Reno. O Jornal Batista de dezembro de 1924 registrou o acontecimento dizendo, entre outras coisas, que a EBF tinha como objetivo desenvolver a mente, o corpo e o espírito do aluno, por meio de jogos, brinquedos, trabalhos manuais, histórias e músicas. O artigo, escrito por Dr. Reno, continuava: esta é a primeira experiência que se faz desta escola no Brasil, e esta experiência indica certamente que esta escola poderá dar melhores resultados aqui do que na terra que lhe foi berço. Hoje, a EBF é um ministério desenvolvido por praticamente todas as denominações, em muitos países, proporcionando às crianças suas oportunidades sem igual de receberem a Jesus Cristo como Salvador e também crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Meninas, a EBF é um ministério da igreja. Só que esse livro, com certeza, não foi escrito agora, né? Do pastor Gilberto Celete. Esse livro foi escrito em 2014 e 11 anos depois eu discordo, não com a história da EBF, porque é uma história, né? É um conhecimento histórico para nós, mas discordo não, porque nessa época era isso daqui. Mas não é mais o que acontece. Pelo contrário, as EBFs estão sendo deixadas de lado. E eu falo disso com muita propriedade, porque eu ministro para crianças, né? Além de ensinar. E nos últimos anos, cada vez menos, eu tenho sido convidada para a EBF. Eu sou convidada para cultos durante o ano, outubro, bomba, vamos assim dizer, né? De convite. Só que para a EBF, praticamente nenhuma. Eu acho que esse ano eu preguei em uma EBF em janeiro. Então, coisas que janeiro, julho e outubro eram meses que eu pregava todos os finais de semana. E isso está se perdendo, né? Até mesmo o que é EBF, porque a gente confunde muito. Eu vou botar aqui o nosso material, que aí agora eu vou seguir, né? A EBF, tradicionalmente falando, a EBF é uma programação de 5 dias e que a gente deixou de fazer dessa maneira. E aí a gente pensa o seguinte, se a gente faz 3 dias, na realidade ela não deveria se chamar EBF, ela deveria se chamar campanha evangelística ou alguma outra coisa do tipo. Se é um dia, não é EBF, ela é tarde alegre. Você precisa dar outro nome. Na realidade, a EBF originalmente deveria acontecer em 5 dias. Eu posso dizer que no mínimo em 3. Por quê? Por ser um evento evangelístico, né, a gente precisa de vários dias para trabalhar. Porque a EBF, como a gente viu aqui, né, tem vários, como a gente ouviu no vídeo, é o que a gente vai conversar agora. Tem várias atividades que compõem uma EBF. E aí eu quero dizer o seguinte, Mateus 9:36, vocês estão... E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Esse versículo enfatiza muito o surgimento da EBF, que a gente vê que tanto a EBD, quando inicia, quanto a EBF, foi justamente olhando para as ovelhas desgarradas, as crianças que estavam na rua, em vulnerabilidade social, as crianças que no tempo de férias estavam ali pelas ruas abandonadas,
né? As crianças que estavam ali, soltas, até um dos trechos falam, né? Expostas ao pecado e todo tipo de mal. Então, aquelas pessoas ali naquele momento tiveram essa visão de olhar para essas crianças e pensar: o que que eu vou fazer? Lembra lá da visão que a gente leu? E aí vem o direcionamento do Senhor. E aí, por que realizar uma EBF? EBF não é um evento para divulgar a igreja. O intuito da EBF é unicamente evangelizar. EBF só para criança da igreja, gente, não tem validade. Porque a criança da igreja ela tem que estar na EBD. Dani, você está dizendo que ela não vai para a EBF? Claro que ela vai. Mas o intuito é que ela convide outras crianças, né? Quando a Jo fala ali no vídeo, até mesmo sobre a inscrição da EBF, eu acho esse vídeo dela bem legal, bem explicativo. Eu não concordo com cobrar na EBF, mas eu sei que tem igrejas que cobram. Dani, por que você não concorda? Porque muitas são as crianças que não vão vir porque tem que pagar. Então, se é algo que você precisa alcançar, é algo que você precisa evangelizar, o ideal seja a segunda opção que ela dá ali, né? Que você faça cantinas, que você se prepare durante um tempo para que aconteça a realização dessa EBF, tá? Então, pedir ajuda, se estruturar para que a EBF aconteça. Mas, voltando aqui, o intuito de realizar a EBF é evangelizar para a salvação. Ou seja, buscar as crianças peixes, porque eu acho que eu já falei com vocês também em alguma aula, que existem dois tipos de criança, eu não falei, vou repetir agora. Crianças peixes e crianças ovelhas. As peixes são aquelas que precisam ser pescadas. Eles estão lá e não é pescar no aquário dos outros, são aquelas crianças que estão soltas e precisam conhecer Jesus, né? E as crianças ovelhas são aquelas que já estão dentro da igreja. Elas precisam ser discipuladas. Então, a EBF, Escola Bíblica de Férias, ela tem como intuito evangelizar as crianças que precisam ser pescadas. Para quê? Para que essas crianças sejam salvas, né? Sejam apresentadas a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Qual é o papel das crianças ovelhas que já estão lá conosco? Convidar, né? A gente precisa desafiar essas crianças a convidar. Dani, como assim? A gente consegue entrar dentro de uma escola. Ah, eu tenho algumas crianças, cada criança estuda numa escola. Ah, eu vou lá na sala dela levar um convite. Irmãs, poucas são as escolas que vão dar abertura para você entrar dentro de uma escola e convidar para uma EBF. Ainda mais nos dias atuais, né? Mas aquela criança que está lá com você na igreja, ela pode levar um convite e convidar os colegas dela na escola. Ou seja, ela está divulgando. Então, ela está convidando. Por quê? Para que essas crianças conheçam a Jesus. A Escola Bíblica de Férias é uma programação com forte caráter evangelístico, que também promove o crescimento espiritual das crianças já salvas. Como o próprio nome indica, ela é realizada durante o período de férias escolares, conforme a disponibilidade da igreja. E aí, as crianças têm 2 férias por ano. Dani, eu tenho como realizar nas duas, tanto lá nas férias de janeiro como nas férias de julho. Perfeito. Ah, eu não tenho como realizar nas duas. Façam pelo menos uma. Lembra que esse período é o período que as crianças estão fora da escola. É um período que você consegue trazer as crianças, mais crianças, né, para a atividade. Seu principal objetivo é alcançar com a mensagem do Evangelho as crianças da vizinhança e os amigos daqueles que já participam do departamento infantil, do Ministério Infantil. Por isso é importante incentivar as crianças da igreja a convidarem, que foi o que a gente falou. Como trabalhar esse incentivo? Monte o convite com as próprias crianças, né? Que elas possam pintar os cartões, monta ali um convite onde tem um espaço que ela mesma possa pintar, para ela convidar um coleguinha. Faça também convites impressos para elas convidarem mais pessoas ainda, né? Faça um movimento de sair com as crianças de dentro da igreja
e convidar nas ruas. Dani, por que que eu não posso fazer isso? Eu tenho que levar as crianças. Não é que a gente não possa fazer, mas olha só, se a gente parar no meio da rua eu gostaria de fazer um convite. Muitas pessoas nem vão olhar para sua cara. Mas quando você está com uma criança, é mais fácil a pessoa parar, nem que seja por um segundo. Se aquela criança convidar. Então, leve as crianças, até porque elas precisam experimentar missões, tá? Porque elas não são os missionários de amanhã, elas são os missionários de hoje. E se nós temos um evento que o intuito é evangelizar, né? A gente precisa missionar. Então, quais são as características da EBF? Ensino da palavra, né? O foco é apresentar o plano da salvação, ajudando essas crianças a conhecerem Jesus Cristo, ajudando essas crianças a edificar a sua fé e serem salvas em Cristo Jesus. Ou seja, o intuito, o objetivo desse ensino da palavra é povoar o céu, gente. E a gente precisa ter essa visão. E hoje, mais ainda, a gente precisa entender que as crianças precisam disso para ontem. Eu vivi uma situação na EBD com uma criança PCD. PCD significa pessoa com deficiência. Um aluno, uma criança que está frequentando a nossa igreja há pouco tempo. Ele deve ter em torno de 9 anos, 10 anos, por aí. E eu estava com ele é autista, ele é TEA, que é transtorno espectro autista, e eu comecei a apresentar o plano de salvação para ele. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu falava para ele, ele falava para mim: não, não quer Jesus no coração, não. Aí eu cantei uma música para ele. Eu falei: vamos, Senhor, me dá estratégia. Estou eu lá, só tinha eu e ele na EBD. Aí a música fala: perto, perto de Deus eu quero andar. Estou eu fazendo e ele fazendo o gesto comigo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Aí fala: perto, perto de Deus eu quero andar, eu quero ser parecido com Jesus. Aí fui explicar a musiquinha para ele, com todo jeitinho e tal. Ele virou para mim e falou assim: perto, perto de Deus não quero andar. Falei: Senhor, o que que eu vou fazer, Senhor? Aí eu fui, peguei uns corações que eu tenho do plano de salvação, que tem umas imagens e tal. Falei: vou tentar na imagem. Por fim, ele conseguiu entender do jeitinho dele, de forma simples, o plano de salvação através das cores. Eu já tinha tentado com desenho que estava na revista, eu já tinha tentado com música. Quando eu fui para as cores com a imagem, ele entendeu a palavra, né? E aí ele resolveu que ele queria de Jesus no coração dele, que ele queria ficar com o coração limpo. Mas até então, até trocar a música, ele trocou. Então, a gente precisa buscar no Senhor estratégias para esse ensino da palavra. E até mesmo quando você vai convidar alguém, gente, cuidado com quem a gente convida, né? Existe muita gente. Mas é famoso no Ministério Infantil. Ok, mas às vezes essa pessoa não tem palavra nenhuma. Às vezes a pessoa vai ali para brincar e não é esse o momento. Lá na EBF vai ter um momento de brincar, mas o ensino da palavra precisa ser o foco. Período, já falamos, de 3 a 5 dias, né, consecutivos, no período das férias escolares. Atividades dinâmicas. A programação da EBF, além do ensino da palavra, ela inclui jogos, brincadeiras, músicas, peças teatrais, trabalhos manuais, a história pode ser através de peça. Eu ministrei numa igreja, EBF também, foi uma EBF de 3 dias. Num dos dias, os jovens da igreja tinham ensaiado o plano de salvação, uma peça, né? Era uma peça que falava das cores, e aí eles entravam vestidos com as cores, e aí eles apresentaram o plano da salvação através daquelas cores ali, mas ele não era só falar, era uma peça real, né? Cada cor tinha um papel ali dentro. Como as crianças gostaram. E aí depois eu vim com a história e puxei o plano de salvação, que eles já tinham ouvido. Então, é questão de estruturar, trabalhar, né? Ver como fazer. Para crianças até 14 anos, abrange desde os pequenos até os pré-adolescentes. A faixa etária pode ser dividida em grupos
para que o conteúdo e as atividades sejam adequadas a cada fase de desenvolvimento. Aí nós vamos ao seguinte: eu já vivi várias faces da moeda. Como assim, Dani? Eu já tive ministrando na igreja, em que a igreja era enorme, a equipe que auxiliava era enorme, né? E podia dividir em várias classes, na hora ali da divisão da idade. Eu já tive ministrando em igrejas, inclusive na minha igreja, aonde a gente não conseguia dividir porque não tem nem sala para isso. Só tem uma sala. Como é que eu vou dividir em várias etapas? Então, ficou todo mundo dentro da igreja, né? As atividades foram adequadas ali. O momento dos jogos, das brincadeiras foram feitas no pátio da igreja. Aí sim, naquele momento ali, a gente fazia tipo um rodízio de brincadeiras, né? Enquanto os pequenos estavam brincando, sei lá, de passar o bambolê, jogar a bola de alguma forma, os outros estavam em outra atividade. Os outros estavam num pula-pula. Dani, mas tem isso também na IBF? Tem. A gente vai ter as atividades direcionadas de acordo com a palavra, a mensagem aplicada naquele dia, mas a gente também tem um momento de diversão, tá? Então, isso tudo é de acordo com a nossa realidade. Qual é o ideal? O ideal é que se separe por faixa etária. O ideal é que sejam crianças até 14 anos. Dani, não tem como ser até 14, eu vou escrever até 12. Escreva até 12, tá? E aí, como que a gente planeja a EBF? Primeiro, a oração é a base de todas as coisas. Orar e sem cessar. A gente precisa orar antes, durante, depois. A oração precisa ser prioridade. Até mesmo durante a EBF, eu sugiro, e aí você envolve a terceira idade nisso, gente, tá? Aquelas irmãs que a gente sabe que são irmãos e irmãs ali de oração, que estão na terceira idade, e que não vão poder correr atrás de uma criança, né? Não vão poder fazer estar ali tomando conta, mas eles podem estar numa sala orando, intercedendo durante a programação. E isso eles se sentem super úteis. Além deles se sentirem úteis e participativos, nós estamos sendo revestidos durante a IBF, durante a programação. Então, você pode ter como se fosse um quarto de oração, né? Uma sala de oração, aonde você vai escolher uma irmã, um irmão, que vai ser responsável por aquilo ali. E durante toda a programação, em momento nenhum, pode ficar sem ninguém ali orando, né? Eles vão se dividir, eles vão estar orando pela programação. E como isso nos sustenta? Como isso é importante? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece desse momento. O diabo não fica feliz quando você faz uma programação dessa. O diabo não fica satisfeito quando a sua igreja está lá entupida de crianças não crentes, que vão ouvir, de repente, pela primeira vez a palavra de Deus. Então, a gente tem que se blindar, e a gente blinda como? Com oração. Então, desde o planejamento inicial, coloque o evento diante de Deus em oração. Durante a programação, mantenha um ambiente de intercessão constante. Organize um grupo específico, foi o que eu acabei de falar, para orar. E, se possível, né, esse se possível é importantíssimo, visitar as crianças. Na EBF, a gente precisa de um cadastro. Dani, eu não vou fazer inscrição prévia. Quando eu morava lá em São Gonçalo, a gente não escrevia previamente, porque isso não dava certo lá. Então, a gente se preparava para receber um número de crianças, né? Sempre pensávamos um pouco além do que a gente estava acostumado todos os anos. Na hora que eles chegavam, tinha ali 2, 3 tias no portão, aguardando, aonde a gente pegava o nome, o telefone quando ia com o responsável, né? Endereço, alguma coisa do tipo que a gente pudesse manter o contato depois, que é muito importante esse trabalho de continuidade, tá? Então, esse mesmo grupo de oração depois de oração e intercessão, pode te ajudar nessas visitações. Dividam, vocês tiveram 100 crianças. Então, a gente vai montar aí grupos, 10 crianças vão ficar sob a responsabilidade desses 2 irmãos.
10 crianças sobre esse grupo aqui de irmãos, para poder visitar e fazer um acompanhamento. Até mesmo para a gente trazer essas crianças para a igreja, não ficar só no dia da EBF. Uma coisa importante, direcionamento do tema. Gente, busque direção do Senhor. Para com esse negócio de tema de moda, tá? Porque tudo que é moda, vê agora, virou tema. Virou isso. Tá? Tem uma coisa mundana, eles estão pegando as coisas do mundo, colocando como tema de EBF, e tá tudo bem. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Vou falar um tema que, de repente, vocês até usaram na igreja de vocês, divertidamente. Vocês já pararam para pensar no divertidamente? E agora eu vou falar como professora do meio secular. Quando lançou o Divertidamente 2, né? O último que lançou agora. Na minha sala, ninguém queria ser alegria. Eu estava trabalhando com uma turma de segundo ano escolar. Ninguém queria ser alegria, tá? Dani, você perguntou o que eles queriam ser? Não, perguntei não. É porque o tema virou discussão em sala, e criança é assim. Eles chegavam na sala, naquele momento ali do boom do Divertidamente, eles só queriam falar que era um tédio, que era uma tristeza, que era uma raiva. Eles só falavam sobre isso. Ninguém falava, eu não ouvia uma criança dizendo assim, eu quero ser alegria. E aí a gente pega esse tema com esse nome e traz para dentro da nossa igreja. Dani, mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre as emoções, ok. Mas por que você vai pegar um tema que foca ali na tristeza, no tédio, na ansiedade, né? E trazer exatamente esse nome? Por que você não vai trabalhar os frutos do Espírito como tema? Então a gente precisa ter cuidado. Dani, mas eu usei esse tema e Deus me direcionou para tal coisa. Ok, aí sim. Mas cuidado para você não usar um tema de moda como moda, não trazendo Cristo ali no centro dessa situação, tá? Eu já tive ministrando em igreja, gente, que no meio do culto entrou o Mickey e a Minnie. Como assim? Entrar o Mickey e a Minnie? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Dani, mas tem os cabeções? Tem. E tem um monte aí para tudo quanto é lado. Mas Mickey e Minnie? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Outra coisa sobre o direcionamento do tema, gente. Buscar a direção do Senhor, prestar atenção no que você está escolhendo. No versículo, quando a gente é direcionado pelo Senhor, né, guiado por Deus, tudo dá certo. Eu já ministrei, aí foi um culto, tá? Eu fui convidada para ministrar num culto, que eu cheguei, o tema era sobre ouvir a voz do Senhor. A pessoa só me deu o tema, não me deu o versículo, não me deu nada. Cheguei na igreja, eu levei o material, né, de Samuel, tudo de Samuel e tal. Quando abrir a porta da igreja, que eu cheguei antes da igreja abrir. Eu estava lá do lado de fora esperando. Quando chegaram e abrir a porta, lá dentro tinha o tema, uma decoração linda da Arca de Noé. E eu estava preparada para falar de Samuel. Ok. Quando a irmã foi ler o versículo que ela chamava de versículo básico, ela também não me deu isso, ela falava de Jeremias. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Na hora eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vim preparada para falar de Samuel, e eu em oração, enquanto está rolando lá o culto. Falei, Senhor, eu consigo falar da Arca de Noé. Eu uso os bichos que estão ali na decoração. E aí Deus falou para mim, não, você vai falar sobre o que você trouxe, o que eu coloquei no seu coração. Quase que eu tive que colocar Noé, né, e Samuel, todo mundo dentro da arca, gente. Que eu tive que fazer um link ali que só Deus mesmo. Então, assim, cuidado com o tema na hora de escolher. Lembra, EBF é evangelístico, então o tema precisa ser evangelístico, tá? A duração a gente já falou, em torno de 5 dias, de 3 a 5 dias. O ideal é que cada dia tenha entre 2 a 3 horas de atividade. Por que de 2 a 3 horas?
porque não é só pregar, né? Tem ali o momento de pregação, o momento das atividades alinhadas com o que foi pregado, o momento das brincadeiras extras, música, louvor, tem tudo. Então, você precisa estruturar e planejar isso tudo e ver em quanto tempo você vai precisar. Cuidado na hora do início, que às vezes você marca assim, vamos começar 1h da tarde. Dá 3 horas, você ainda não iniciou. Começar 1 hora é a entrada das crianças. Eles vão receber o crachá. Eu vou levar meia hora para entregar crachá. Então, a gente está marcado para iniciar 1h30. Coloque isso tudo ali no seu planejamento. Investimento. Planeje com antecedência os gastos do evento, define estratégias para arrecadar recursos. Isso garante que todos os materiais sejam preparados com excelência. Esse investimento, toda a EBF precisa ter um planejamento. Você precisa ver tudo o que você vai fazer. O que você vai precisar? Eu vou precisar disso para lanche. Como que eu vou conseguir esse lanche? Eu vou pedir doação. Ok. Não, eu vou pedir doação dos ingredientes. Ok. Mas isso tudo precisa estar planejado. Eu vou precisar da decoração. Como que vai ser feita essa decoração? Qual é o valor? Porque EBF é investimento, tá? Tem gasto. Mas a gente não vai chamar de gasto, a gente vai chamar realmente de investimento, porque você está investindo em vidas. Então, se prepare. Você sabe que a sua EBF vai ser em janeiro, então você só vai deixar para se preparar em dezembro? Não, você precisa se preparar o ano todo. Busque maneiras, cantinas, venda de alguma coisa que possa arrecadar dinheiro. Faça campanhas. Por exemplo, eu estou fazendo lá na igreja com as crianças, mas aí no nosso caso está sendo utilizado para missões e para pagar o terreno que a nossa igreja comprou. Então, eu fiz. A primeira campanha que nós fizemos foi da uva. Eu não sei se vocês conhecem. Eu desenhei uma uva com 10 uvinhas, né? Um cacho de uva com 10 uvinhas. As crianças tinham que colocar uma moeda de R$ 1 em cada uma daquela ali. Ou seja, vinha R$ 10. Quando eles traziam, a gente tirava e colocava no cofre. Agora nós vamos iniciar outra, que é o do pé, que é o tamanho do pé. A pessoa, aí vai dar para a igreja inteira esse do tamanho do pé, que é para você ofertar 10% do tamanho do seu pé. Se você calça 40, você vai ofertar R$ 4. Então, é uma forma de movimentar que você pode ir fazendo isso durante o ano todo para poder também arrecadar valor para a EBF, que não deixa de ser um evento missionário, tá? Então, isso daqui a gente já falou, né? Os gastos com alimentação, lembrança, decoração. Se vai comprar doce, quais são os doces que você vai comprar? Faça uma lista, faça um levantamento de gastos. O que você vai gastar para crachá? Dani, eu não vou fazer crachá de identificação, vou usar aquelas pulseirinhas coloridas. Você pode usar aquelas pulseirinhas coloridas. Uma ideia, quando você vai separar por idade. Pega a pulseira, compra aquelas pulseiras, igual aquela pulseira de hospital, né, que cola, com cores diferenciadas. A amarela vai ficar com o grupo das crianças de 4 a 6 anos. A verde vai ficar com as crianças de 7 a 9 anos. Porque fica até mais fácil na hora de você dividir as crianças, porque elas já vão receber essa pulseira na entrada, tá? Como arrecadar valores, cantinas, carnês. Vocês podem fazer um carnê, pedir os irmãos que colaborem durante o ano. Aí a gente vai para a equipe. Envolva a igreja toda, não só os membros do Ministério Infantil, né? Se a igreja tem ali uma equipe de recepcionistas, por que já não pedir ajuda para esse pessoal para a recepção das crianças? Alguém que esteja ali recepcionando o preletor. Dani, eu preciso disso? Sim, porque precisa de alguém que veja se o convidado vai precisar de alguma coisa, né? Se precisa de algum suporte, alguma ajuda necessária. Então, se você tiver como alguém para recepcionar essa pessoa, é importante. Banheiro. Isso daqui é uma coisa primordial.
colocar alguém na porta do banheiro, né, para olhar as crianças. Dani, para que isso? Eu vou contar um relato que eu tive de uma igreja, que eu ministrei também há muitos anos atrás, que eu cheguei na igreja, a igreja era centralizada no meio do terreno, só que o banheiro você dava a volta por trás da igreja e ela era o banheiro era no corredor do outro lado que as pessoas não entravam. Era o oposto de onde as pessoas entravam. Tinha a entrada principal e a entrada lateral. O banheiro era no corredor oposto. E nessa igreja tinha uma adolescente quase jovem ali, devia ter uns 16 para 17 anos por aí. Uma adolescente que estava me recepcionando, ela que estava me recebendo. E aí ela foi me levar no banheiro. E aí ela falou assim: tia, sabe o que já aconteceu aqui? O pastor anterior ao pastor que estava ali perdeu o ministério, não sei o quê, porque pularam dentro da igreja num momento de culto, entraram no banheiro e abusaram de uma criança dentro do banheiro. E ninguém viu, porque o banheiro era escondido. Ninguém viu, destruiu o ministério daquele pastor. Acabou, né, com aquele ministério que aconteceu ali naquela igreja, eles estavam se reestruturando por causa de alguém que pulou pelo muro e ninguém viu. Dani, mas o meu banheiro fica à vista, criança pronta, tá? Criança pronta, junta dentro de banheiro. Então a gente tem que ter esse cuidado, ainda mais nos dias atuais. Então, coloque alguém ali que direcione, que entre uma criança por vez. Na minha igreja tem várias portas dentro do banheiro, tem vários sanitários. Então, a pessoa vai ficar lá dentro, sentadinha lá dentro durante o evento, para que garantir que entre uma criança por vez, tá? Uma equipe para manter o espaço limpo, agradável. Uma equipe para a cozinha. Gente, delegue. Não precisa ficar tudo com você. Não deve ficar tudo com você. Busque apoio. Aquelas irmãs que fazem a comida gostosa, ou irmãos mesmo. Na minha igreja, a equipe de cantina é formada por um casal, né? Que, inclusive, às vezes ele cozinha até melhor do que ela, determinados alimentos. Então, delegue, peça ajuda. Você precisa aprender a delegar, a dividir. A gente não precisa ficar responsável por todas as coisas, até porque a gente não vai conseguir. Usam os jovens, use a terceira idade lá para aquele momento de oração, ou até mesmo para recepcionar as crianças, ou até mesmo para tomar conta do banheiro. Então, louvor, né? A condução das músicas e momentos de adoração. Toda igreja tem ministério de louvor. Convido o Ministério de Louvor para fazer parte disso aqui. Convido o Ministério de Louvor para eles cantarem louvores de criança, tá? Lembra disso. Professores, ensino bíblico adaptado à faixa etária. Dani, por aqui, professores, depende da organização, de como você vai fazer. Eu ministrei numa EBF uma vez que as crianças não se reuniram no templo para ouvir a mensagem de uma vez só, com o preletor único. Não, eles se reuniram no templo, fizeram o devocional, louvaram e eles iam direto para a sala. Na sala, era uma igreja grande, então tinham muitas salas acontecendo ao mesmo tempo. Naquelas salas, as pessoas tinham as pessoas convidadas e direcionadas para ministrar para aquele grupo de crianças o mesmo tema em todas as salas. Então, isso é importante. Dani, mas a pregação foi lá no templo, mas vai precisar de gente de apoio para que as crianças façam atividade dentro da sala, tá? Apoio, auxílio geral em atividades, organização, intercessão, que a gente já falou. Uma coisa também importante sobre evitar, que eu já passei por isso, de estar ministrando e no meio da ministração resolverem servir refrigerante, pipoca, geladinho no momento da ministração. Meninas, não façam isso. Não façam isso. Eu tive uma igreja que aconteceu isso que eu tive que parar. Eu parei e eu falei assim, irmã, eu vou esperar a irmã terminar de dar o lanche. Eu estava entrando no momento do apelo. Como que eu ia disputar um apelo com guaraná e lanche sendo servido ali no momento? As crianças não iam nem olhar para mim, elas queriam comer,
né? Então, eu esperei elas terminarem o lanche, voltei ali para o momento. Então, são coisas assim que a gente precisa e ter esse discernimento, né? E aí tem a ver com isso daqui. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, tem um momento, há tempo para todas as coisas. As crianças vão lanchar, mas tem o tempo de lanchar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A EBF é um ministério da igreja, tá? A gente pode tratar a EBF como um ministério, mas ele precisa estar alinhado com a liderança. Na realidade, tudo que a gente faz precisa estar debaixo da nossa liderança pastoral. Então, converse com o seu pastor, alinhe com o seu pastor, né? Monte, quando a gente fala que a apresentação de um projeto por escrito, pelo menos o básico, qual é o tema, qual é o versículo, o que que vocês estão pensando em fazer, né? Como que vai funcionar? Alinhe. Quando a gente está debaixo da liderança dos nossos pastores, né? A gente está sob uma proteção espiritual também, tá? Se possível, em algum momento, vocês já alinharam com a equipe. Convide o pastor a uma das últimas reuniões de alinhamento, onde todo mundo ali já, vocês já sabem, já decidiram, já fizeram. Convide ele para estar ali, para ele ver o que que vai acontecer, e ele ou ela, né? O pastor ou a pastora, para estar ali entendendo, participando e alinhando o que precisa ser feito, tá bom? No momento da programação, precisamos pensar nos detalhes, ter a visão que a gente fala lá no início, um planejamento estratégico. E aí tem algumas sugestões, né, modelos de ficha de cadastro ou inscrição, caso você faça isso antes. Dani, a minha igreja já é bem informatizada, a comunidade onde eu estou é uma comunidade bem informatizada, eu vou fazer um Google Forms, né, que é aquele que preenche ali no link. Você pode fazer, se você for fazer uma inscrição prévia. Você fez uma inscrição prévia, tem inscritos lá 40 crianças. Meninas, pelo amor de Deus, se preparem para 60, 70, porque, em hipótese alguma, chegou uma criança lá, mas você não está inscrito, você hoje não pode participar. Pelo amor de Deus, a criança chegou lá, isso não pode acontecer. A criança precisa entrar. A casa de Deus é aberta, né? A gente não pode travar quem entra e quem não entra. A gente não pode, em hipótese alguma, ter essa situação. Ah, mas eu só me programei para 40 crianças. Você está errado. Você está errada. Por quê? Você precisa se planejar para um pouco mais, porque pode aparecer outras crianças. E aí você vai dizer para essa criança: não, você não pode ouvir de Jesus hoje? Você vai responder sobre essa criança lá na frente para o Senhor. Que ela vai perguntar: lembra do Caio que chegou lá? Tá aqui, ó. Por que que você não deixou ele entrar? Aquela era a oportunidade que ele tinha de ouvir. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, tem esse modelo. Tem modelo de crachá, né? Com nome, idade, telefone. Você pode fazer um outro modelo. Isso daí é só uma sugestão. Também dei a sugestão da pulseirinha que você pode estar usando. A abertura. Depois que você recebeu a criança, colocou o crachá, fez ali a ficha de inscrição se for fazer na hora. Momento de acolher as crianças com alegria, simpatia por parte da equipe, uma recepção calorosa, cumprimente as crianças, né? Quem não gosta de ser bem recebido? Quem não é bem recebido não volta, gente, porque se eu for na sua casa e você não me receber bem, eu nunca mais vou querer voltar ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Imagina, se você for numa igreja e você não é bem recebido. Você não quer voltar lá, né? Eu estive numa igreja há pouco tempo atrás que eu me senti tão mal. Por quê? Primeiro eu cheguei e falei assim, não era um culto, eu fui dar um treinamento. Primeiro eu cheguei, oi, boa tarde, bom dia, paz, não sei o quê. Irmãos, onde está acontecendo, onde vai acontecer o treinamento das líderes de crianças? Aqui. Não, hoje aqui não tem isso, não. Tem um trabalho de missões. Aí eu falei assim, gente, será que eu estou na igreja errada? E eu não conseguia falar com a pessoa que tinha me convidado.
Aí fui entrando mais um pouquinho. Tinha um grupo, eram até irmãs. Esse que fala comigo primeiro era um irmão. Irmãs, ninguém olhava para minha cara, ninguém falava comigo. Eu dei bom dia, eu não tive resposta. Eu falei, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Aí eu entrei mais um pouquinho, ninguém falava comigo. Aí, de repente, uma pessoa falou assim: o que você está procurando? Eu falei assim: estou procurando aonde vai acontecer o treinamento das líderes de crianças. Ah, vai ali na frente, ó, entra naquele corredor que tem ali, que é lá. Irmãos, eu não conhecia a igreja. Então, assim, eu não me senti acolhida. Quando eu cheguei na sala onde seria o treinamento, graças a Deus, a recepção foi outra. Mas eu não me senti acolhida e eu fiquei pensando, imagine se é uma pessoa não crente, entrando numa igreja, com aquela recepção, não volta nunca mais. Então, a mesma coisa são com as crianças. A gente vai receber criança cheirosinha, linda, perfumada, mas a gente vai receber criança que está com meleque escorrendo, que não está limpa, que não está cheirosa, que veio correndo da rua, nem banho tomou, está com cheiro, às vezes, até de xixi. E aí, não, esse eu não vou encostar. Não vou encostar porque eu estou com nojo. Não, não pode ser assim, tá? Tema, aí você, ó, recebeu a criança com todo amor, carinho, ó, tema e hino, né? O louvor que você escolheu. As crianças da igreja vão cantar, ok, chama elas ali. É o ministério que vai cantar, ok. Não, não é o ministério, é a gente. Vamos cantar junto com as crianças. Ok. Oração inicial. Inicia o momento entregando a EBF nas mãos do Senhor, né? Entregando as crianças que estão ali, as atividades. Aí você vai para o momento dos louvores. Outros louvores sem seu hino oficial, sem seu tema oficial, sem seu versículo base, né? Louvor que a criança possa dançar, cantar. Uma coisa importante na hora de escolher os louvores. Preste atenção se tem um conteúdo bíblico. Preste atenção no que você vai cantar. Existem louvores com erros teológicos gigantescos. Por exemplo, pecado, pecadinho, pecadão, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, Dani, é só um louvor. Você está mostrando para a criança que existe um pecado, um pecadinho, um pecadão. E, biblicamente falando, isso não existe. A criança pode entender o quê? Ah, se eu pegar um lápis do meu colega, é um pecadinho só. Ah, mas se alguém roubar o outro, é um pecado. Mas se matar, é um pecadão. Não, diante de Deus, tudo é pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente escolhe, tá? Memorização de versículo. Trabalhe o versículo-chave de acordo com o tema escolhido. Lembra? Não faz igual aquela igreja que eu fui convidada, não. Que o tema era um, a decoração era outra e o versículo era outro, fora da realidade, tá? Então, o versículo tem que ter a ver com o tema. Trabalhe isso. Inclusive, na plataforma aí que vocês têm acesso, eu coloquei um material extra falando sobre memorização de versículo, que não é a minha aula. Momento missionário. Neste momento, buscamos levar as crianças a amar a missões. Dani, como que eu posso fazer isso? Você pode, durante ali o culto, você pode escolher uma história. A APEC tem muitas histórias missionárias. Dani, eu não quero comprar nada da APEC. Procura a história de um missionário, né? E você vai trabalhar um pedacinho cada dia, não é uma história todo dia. Por exemplo, por que eu falei APEC? A APEC tem livros missionários, por exemplo, eu estava trabalhando com as minhas crianças agora, comprando crianças para Deus. Tem, por exemplo, Samuelito, tem o Hudson Taylor, tem vários outros. A história já vem separada. Você acha muitas dessas histórias na internet. Você vai contar um pedaço no primeiro dia. E aí você vai parar naquele momento assim de curiosidade da criança. Por exemplo, comprando crianças para Deus. O início da história fala da menina, né? Que todo mundo na família dela tinha olhos azuis e ela não tinha olhos azuis, que é a Amy Carmichael. E o sonho dela era ter olhos azuis. Eu estou resumindo, tá? E aí, um dia ela ora a Deus, ora ao Senhor, pedindo que ela tivesse olhos azuis, e ela vai dormir orando e tal, acreditando que quando ela acordasse ela teria olhos azuis. Ela fez uma oração. No dia seguinte, quando ela acordou, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Parou a história.
Para você saber o que aconteceu, você precisa voltar amanhã. Então, você já trouxe para a criança uma curiosidade, porque ela quer saber o que aconteceu com a Amy Carmichael. Muitos já falam assim, tia, por favor, me conta, eu não conto para ninguém. As crianças vão fazer isso. Então, você vai contar só um pedacinho, não é a pregação isso daqui, tá? E aí, momento da pregação, lição bíblica de acordo com o tema, né? Com clareza, apresentando o plano de salvação, porque é um evento evangelístico, tá? Divisão das classes. Tem aqui uma sugestão, né? Que você pode usar as cores, cada classe de uma cor. Você pode usar as cores do plano de salvação também como divisão ali da classe, tá? Você pode usar nomes criativos para a classe, tá? Nesse momento da classe é o momento em que as crianças vão realizar uma atividade dirigida, uma atividade de folha, normalmente, né? Lanche e lembrancinha. Fez aquilo ali, fez a brincadeira. A criança vai lanchar, vai receber a lembrancinha. Dani, antes da lembrancinha, a gente preparou brinquedo lá fora, um pula-pula, uma brincadeira, deixa a lembrancinha para o final, quando eles estiverem indo embora. Sempre com a lembrancinha, algo que contém um convite para o dia seguinte, para continuidade, tá bom? Atenção! Tem uma equipe preparada, focada para conversar com as crianças que aceitaram Jesus durante a EBF. Dani, eu não tenho essa equipe, mas você precisa de alguém que pelo menos anote aquelas crianças que aceitaram Jesus para aquela visitação, lembra, anterior? Visite essas crianças, convide essas crianças. Deixe algo preparado, convidando essas crianças para os cultos normais, né? De rotina que acontecem na igreja. Uma coisa importante você, até mesmo quando você convida alguém de fora, oriente a pessoa quais são os dias de culto que tem na igreja para convidar, no final ali. Aí tem algumas sugestões, eu não vou ler todas, tá? Mas, por exemplo, a das crianças é o reino dos céus. Aí tem aí, primeiro dia, Davi, Samuel, Timóteo, 3 dias, né? Ou Moisés, as histórias que você pode contar. Eu coloquei aí alguns temas que foram sugeridos, né? Que a gente encontrava isso no blog da Flávia Grégio. Uma outra sugestão que eu quero deixar com vocês é o livro Mala de Ideias, também da Flávia, né? Que tem muitas ideias de EBF, ideias de tema, né? Ideias até mesmo para você trabalhar os cultos do mês inteiro. Tem ideias de como você arrecadar valores, que aí você pode reverter isso para a questão da EBF. E toda vez que você for fazer uma EBF, escolha as lições, as histórias que vão ser contadas no dia. E somente se for uma EBF de 3, 5 dias, né? De 5 dias, para que não se repita. E até porque se vocês vão fazer uma atividade, a pessoa que vai trazer a lição precisa saber o que vocês vão falar, tá bom?